a evolução de nossa comunicação e a relação com os planos de existência do universo. Insight tirado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porque sou gaúcho, tchê. Feliz ou felizmente, vamos entrar numa coisa importante que a gente faz o tempo inteiro. Se comunicar. Comunicação é muito relativa. E a gente nem jamais para pensar aonde teve início isso. Por que precisamos nos comunicar? Se o silêncio é a natureza do absoluto. Será que o silêncio tem som também? É lógico que tem. Porque tudo que existe, está vivo, está pulsando. Pulso cósmico, que nós vamos falar mais tarde. Primeiro eu vou fazer um relato de onde saiu esse insight. Estava eu de férias, caminhando pelo centro de Porto Alegre, minha cidade natal, após a tragédia, de 2024, a visita foi em 2025. Quase aconteceu de novo. E as águas? Elas estão comunicando alguma coisa? É lógico. Não é por acaso que o nome do estado que abriga essa capital, Porto Alegre, que não está tão alegre agora, logicamente, ninguém tem sangue de barata. Já fomos baratas, agora somos humanos, a gente julga e questiona. E é preciso questionamento. Opa, o que está acontecendo? O que está querendo dizer os fatos? Então não é por acaso que o nome é Rio Grande do Sul. Vejam que todos os lugarejos foram arquitetados por fontes e ordens maçônicas. Eles sabiam o que eles estavam nomeando. E no lugar onde se dá nome aos bois, os bois acabam manifestando uma persona. O nome está carregado do que a coisa é. Mas é culpa da coisa? Não, é culpa de quem nomeia, porque já faz uma criação mental, vejam, com o que está vendo. Aí estou andando nessa capital, pelas suas ruas, ainda com marcas, de 3 metros de água, que não se sabe de onde vem, com um livro na mão. Por que não na mochila? Na mão. Estou caminhando e tentando ler o livro e prestar atenção nas comunicações do trânsito, nas placas, nos endereços. Eu vi que estava, de certa forma, incômodo estar com esse livro tão importante na mão e não pausar para lê-lo com atenção. O livro era o Kybalion. Entrei numa livraria, num sebo dessa capital, visitei um velho amigo, porque não moro mais nessa localidade, e ele logo lembra de mim. Ah, meu jovem, quanto tempo? Anos até. O que desejas? Eu procuro o livro Kybalion, do Hermes Trismegisto. Ele logo ressalta, em sobressalto, e diz: você acredita que esse livro, acho que é para você? Porque eu recebi hoje pela manhã e ainda comentei com a minha funcionária. Eu vou vendê-lo hoje. Ele não vai parar 24 horas aqui. E é incrível, exatamente no dia que eu fui visitar a capital, entro nessa livraria e está lá o único exemplar. Não tinha em nenhuma das mais de 20 livrarias que eu passei e conheço todas, porque eu nasci nesse local, nessa cidade.
Ele ficou boquiaberto, e eu também, porque é um livro muito procurado. O que eu faço? Eu subo as ruas mais altas, né, do centro histórico, e vou dar lá numa capital não, numa catedral. Na catedral metropolitana, geralmente, durante o dia, ela tem pouco fluxo de pessoas, né? Algum fiel que outro, né? Geralmente silente, lá no seu cantinho, orando para seu Deus. Aproveito o ambiente e o silêncio para meditar. No meditar, fechando os olhos, fazendo, né, aquilo que é de praxe, batido, controle da respiração, atenção plena no chakra frontal, né? E para trabalhar o chakra frontal tem que ser de dentro para fora, para desbloquear. Você pode imaginar como se fosse um maçarico de luz índigo, perfurando literalmente, e você vai sentir isso, né, pulsando em si. Inclusive até antes da meditação eu tive um contato com um ser que sentou ao meu lado, nos bancos vazios, que era um dos arcebispos lá sepultados. Não sei quem, até mesmo porque eu não dou vazão para rostos e personalidades, mas eu sei que aquela presença estava do meu lado. Se aproximou, sentou do lado, meio que resmungou algumas palavras em nível mental, porque a mente ela é vibracional. A mente ela trabalha com o que eu vou chegar, com o pulso. É onde a gente ouve o pulso cósmico. Por isso que seu coração pulsa. Em enquadramento, em compasso com esse ritmo. Se você entrar agora no plano mental, é tudo espacial, mas tem uma coisa em peculiar, fora os pensamentos que se chocam diante de você como se fossem literalmente meteoritos em guerra. Essa é a nossa mente. Que ela não produz pensamento. O pensamento ele vem puro, é matéria-prima. Quando chega no mental humano, mental concreto, mental inferior, e nós vamos falar desses planos infernales. Por quê? Porque são inferiores, são lunares, eles não refletem luz própria, eles não são espirituais como a gente pensa, eles são anímicos, relacionados à ânima, alma. E dois, mais inferiores ainda, que não estão relacionados nem à ânima, e sim a algo animado que se chama corpo físico, o boneco, o fantoche. Nesse plano mental, tudo é símbolo e um pré-som. Você imagina, é uma ideia de som antes de ser verbalizado. Por isso que você ouve dentro da sua cabeça sem nenhuma boca estar gesticulando. Não há nada lá móvel, nenhuma forma humana falando, a não ser a forma primordial humana, que é o balão mental, de cor azul e transponível. Por isso que você consegue enxergar lá fora, inclusive, os pensamentos dos outros, dependendo de como esse balão está estruturado. Se ele está plenamente saudável, Manas Prajasa, ele está iluminado pelo quê? Por clareza, ele queimou todos os pensamentos, se esvaziou. Nisso, dele ter espaço, entra outras coisas. E se não tiver protegido, vai entrar de tudo. Não só coisas boas, como você pensa, quando está com a cabeça, né, nas alturas. Então estou ali, usando da minha mente, esvazio minha mente, me esqueço onde estou, só uso dali da proteção da egrégora, que apesar de eu não ser mais religioso, eu entendo que pelo menos a intenção ali é mais leve do que, por exemplo, eu andar nas ruas, eu estar num bar, numa festa, ou até muitas vezes em casa. É porque a gente deixa nossos lixos nas paredes. E eu ainda dizia, que tamanho é o seu corpo mental? É o tamanho do ambiente que você está vendo. Porque se você está vendo, a sua mente
está indo até lá para traduzir. É o limite dela. Se você sobe uma montanha, talvez o limite será um planeta todo, o mundo. E na minha meditação me vem o seguinte: eu preciso agora entender as palavras do Kai Bailan com profundidade. Eu preciso falar sobre. Como num toque de mágica, vou estalar os dedos, eu entro além dos 4 infernos: o mental, o astral, o etérico e o corpo físico que ali estava presente. Como eu estava em meditação, eu não estava dormindo. Mas eu entrei num transe em que eu entro dentro do plano causal, muito além daquela catedral, muito além desse mundo, e vejo a síntese desses 4 mundos inferiores, de como tudo começou. Eu comecei a questionar: por que que eu penso, por que que eu sinto, por que que eu falo e por que que eu ajo? Me veio um esquema, um organograma numa tela mental que não é humana. É uma tela de registros cósmicos, de tudo que acontece em torno do planeta Terra. E para quem pensa que nós estamos sendo vigiados, gravados 24 horas apenas aqui, no mundo casca de laranja, você está muito enganado, porque todos esses planos estão nos vigiando. Eu, por exemplo, uma noite antes dessa experiência, eu tive uma experiência no astral, vou chamá-lo de mediano, porque ele não era assim tão elevado, em que eu vejo uma nave cósmica. Eu vejo que o céu está estrelado de uma forma diferente. Isso já me aconteceu múltiplas vezes. É incontável. Eu vejo que as estrelas estão muito cintilantes, muito próximas e estão se comunicando comigo. E aquele objeto me seguindo. Como por um encanto, eu aponto para o objeto e digo: pere, quero falar com vocês. 1 milésimo de segundo, aquilo se apaga e se torna um livro. E cai na minha mão. O que que caiu? Kai Bailan. Percebam? Eu abri as páginas, só que as páginas ali, no plano astral, não vão aparecer necessariamente com letras, parágrafos, frases. Apareciam gravuras, falando do princípio das correspondências. Por isso estou fazendo esse vídeo. E tudo se encaixa no outro dia. O que que me aparece naquela visão? Voltamos lá, né, porque eu gosto de fazer isso para ver se a mente pega o link e não perde, né, o sinal. Me aparece um esquema da esquerda para a direita. Não como esse aqui eu tirei da internet, do Google. Porque não tem condição de fazer, de representar com um lápis ou uma caneta, um pincel, o que eu vi. Mas eu vou tentar, né, me comunicando. À extrema esquerda aparecia uma carta. Em torno da carta aparecia o plano mental. Logo fazendo como se fosse uma interconexão com outro plano, que ali aparece como imagem estática, estou de fora, o observador. Acredito que estava em consciência plena, porque eu estava entendendo. Você sabe quando é uma experiência consciencial, quando você está traduzindo o que vê. É como se você já soubesse, só está recordando. É como se tivesse abrido a caixa de Pandora do seu esquecimento, né, da sua burrice existencial. Logo tem outro plano mostrando fotografias. Logo mais aparece uma TV com cenas
não necessariamente cenas conhecidas. São cenas da vida em movimento. Percebam a lógica das correspondências. Plano mental é o mais antigo. Como nós se comunicávamos até o começo do século XX? Carta. A carta é uma expressão de pensamento passivo. Passivo em que aspecto? Ela não grita, ela não faz som. E outra, a carta é muito parecido como funcionam os pensamentos. Por isso que você sim pode limpar seus pensamentos por si próprio, sem precisar de bengalas. Porque se você pegar uma carta, veja a relação, uma carta em que você escreveu qualquer coisa e você queimá-la, você destrói a informação. Ah, mas ela vai para algum lugar. É lógico, se ela densificar, que nem você queimar uma carta aqui, você pode mandar uma comunicação para o plano astral. Mas até o plano mental, até pela longura frequencial, nada vai acontecer. Por isso que não adianta você mandar cartinha para o Papai Noel e nem para Deus, nem para Jesus. Qualquer pedido é correspondido por pessoas. Pessoas com Deus em si vão te ajudar. Nós temos o Deus verdadeiro. O Deus do universo, ele é todo fake. Um dia você vai entender. Isso aqui não é para agora. Tá? As próximas gerações talvez entendam o que eu estou falando. Vou deixar aqui como garantia. Então, qual é a relação que você pode fazer? Cartas é a comunicação simbólica da mente. Você se lembra como é que era antigamente, né? Comunicação à distância era por cartas, livros. Para você ter alguma coisa, você tinha que ter em espécie, como eu tive a necessidade de ter em espécie o livro citado, né? Do Grande Trimegistus. E depois, né, como foi evoluindo, para vocês verem como o negócio está em seu end, está no fim de ciclo, para você entender o que é transição planetária, e tem tudo a ver com o que eu estou falando, comunicação. Na segunda etapa da minha visão, eu vejo as fotos. É bem a mecânica do plano astral. Mesmo nos sonhos comuns, digamos que você não tenha, né, aptidão de ir todas as noites lúcido para esse astral dos sonhos. O próprio sonho comum tem muito a nos ensinar. Você percebe que você está numa cena, digamos que você está dentro do seu quarto. Você pensa uma coisa, você já está lá em São Paulo. Está em São Paulo, quando vê você está lá nas Américas. Quando vê você está nos Himalaias. E tudo, independente de onde você está, muda a cada quadro. Nós vamos chamar isso de frames cósmicos. O astral é assim, é um pré-movimento. Por isso que é o lugar que é dito erroneamente, né, porque ele não é só disso, de emoções. Emoção é uma pré-ação. Se você se emociona, você vai e abraça. Se você sente, você vai e come. Se você deseja, você vai e compra. Se você tem malícia, você vai e mente, trai, rouba, mata. Mas sempre vai acontecer aonde? Porque só se morre no plano físico. Até tem uma coisa que vai parecer engraçada que eu falo, que a caveira é o que resta e a única coisa que sorri no final. O que isso quer dizer? Como é acima, é abaixo, como diz o Trimegisto. E eu estou dando uma de Trimegistos aqui, Tupiniquim. A própria caveira já foi símbolo do ser ou não ser. Será que ele é ou não é? Né? Ela diz que no final de contas, quando tudo acabar, aí a alegria, a felicidade e a paz de uma caveira, né, está ali inofensiva, não tem mais problemas nem contas para pagar. Né? Estou fazendo apologia à morte, banalizando o fim? Claro que não, só estou descrevendo. É um diagnóstico. E o que é o plano físico? Imagem e ação. É por isso que a gente está aqui sempre imaginando. A gente imagina, a gente pega e faz uma casa. Esse dia dizia, mas o homem
né? Um único homem, ele faz coisas mirabolosas, como um grande edifício, um arranha-céu. É preciso muitos homens para fazer algo maior que ele. Nós só somos alguma coisa significativa para qualquer coisa que você reze ou medite por aí, se nós formos uma unidade. Humanidade. Paz reverencial a todos.